A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos irmãos, tudo bem? Que satisfação ter vocês aqui de volta, né? Eu fico muito feliz em ter vocês aqui conosco, pois isto é um presente de Deus que Deus tem nos dado, né? É vocês aqui, os que estão aqui presentes e aqueles que estão aí através das redes sociais também assistindo esse vídeo. Eu quero agradecer a todos vocês, um forte abraço para todos os meus amigos aí do outro lado, esse internauta, a todos sem exceção, todos vocês que estão chegando, meu forte abraço, né? Vamos trazer aqui uma palavra hoje que é muito interessante para nossas vidas, pois muitas pessoas têm dúvida quanto ao Antigo Testamento, o Novo Testamento. Eles falam assim: é verdade que o Antigo Testamento foi abolido após Cristo? Isso nós vamos ver no decorrer dessa pequena palavra que nós vamos estar trazendo aqui, que vai ser muito importante para a nossa vida. Alguém pergunta, a gente fala assim, eu comecei a estudar a Bíblia há alguns anos e tem uma dúvida que ainda não consegui entender, não consegui sanar essa dúvida até hoje. Muitas pessoas dizem que o Antigo Testamento foi abolido após Cristo. Isso é uma verdade, né? Alguém pergunta. Nesse caso, eu não preciso mais dedicar ao estudo dele. Como devemos entender essa questão das leis que foram abolidas? Amigos, deixa eu falar uma coisa para você. Muita gente realmente se confunde nesse assunto e quase que rejeita o Antigo Testamento, né? Tem pessoas que vai lendo isso aqui, quando ele vê essa palavra, eles acham que não deve mais aprender sobre o Antigo Testamento, porque foi abolido e tal, né? Achando que ele não é mais importante, que foi abolido e por isso não precisa mais conhecê-lo. Mas será isso uma verdade? Vamos ver aqui o que nós vamos estar aprendendo com essa lição, né? O Antigo Testamento, amado, ele tem essa pergunta aqui: será que ele foi abolido? Não foi. Vamos ver. Primeiro, a primeira coisa que temos de ter em mente é que a Bíblia Sagrada é uma coisa só. Essa divisão de Antigo Testamento e Novo Testamento é algo apenas para facilitar a nossa compreensão daquilo que Deus fez, que Deus fez nessas duas fases da história do mundo. Sem o Antigo Testamento, nunca nós compreenderíamos o Novo, né? E além disso, ainda, ele foi usado amplamente pelos apóstolos para explicar questões importantes da Igreja de Cristo que se iniciava. Vejam só o que diz lá em Atos capítulo 2, versículo 16, por exemplo. Pedro aqui ele usa o Antigo Testamento para explicar o derramamento do Espírito Santo, né? É como diz assim, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Então ele usa o Velho Testamento para trazer para cá o que está acontecendo ali em Atos, né? O derramamento do Espírito Santo ali que todos estavam falando em outras línguas. Isto nos leva a verificar que o conhecimento sobre o Antigo Testamento é algo importantíssimo para a compreensão dos planos de Deus na história e também sobre o Messias, né? Jesus Cristo, que tem um papel central nas Escrituras. E ele foi muito valorizado pelos discípulos de Jesus, né? Em segundo, mas evidentemente que o Antigo Testamento contém uma série de citações que precisam ser analisadas à luz de todo o contexto bíblico. Não é a gente se isolar com um versículo só, não. Nós temos que analisar todo o contexto bíblico. Estou falando das leis. Aqui, sim, temos uma importante análise a ser feita. É um conteúdo complexo, mas em termos gerais, para que você compreenda. Podemos separar as leis em dois grandes grupos: leis cerimoniais e leis morais, ok? Primeiro, as leis cerimoniais são aquelas leis que continham ordens específicas ao povo de Israel, ou determinadas coisas a serem feitas que após Cristo já não fazem mais, mas sentindo, né, sentido aqui porque elas se cumprem eternamente nele. Um exemplo, né, o sacrifício de animais pelo pecado, isso se cumpre em Cristo. Aí foi encerrado, que foi nosso substituto perfeito e pleno, oferecendo um único suficiente sacrifício por todos nós, como diz lá em Hebreus capítulo 10, versículo 12. Então, esse aqui foi encerrado. Nós não precisamos mais estar sacrificando animais como era sacrificado antigamente, assim para os pecados, para que fosse perdoado o pecado da humanidade.
Então, Cristo morrendo, aqui foi um sacrifício, foi substituto aqui, foi substituído, certo? Esse sacrifício de animais pelo sacrifício que Cristo fez lá na cruz, certo? Mas nós ainda vamos pegar exemplos, né, daqueles animais que foram sacrificados lá, daqueles que simbolizavam Cristo, para trazer para o Novo Testamento, para trazer até Cristo, né, o Cordeiro, todo aquele Cordeiro Pascual, tudo aquilo que vem trazendo aquela sombra, desde lá do Antigo Testamento até se cumprir em Cristo. Então, são exemplos. Vamos ver aqui mais um exemplo que temos. Temos também as leis criminais. Se alguém do povo de Israel fosse feiticeiro, deveria ser morto por apedrejamento, como diz lá em Levítico, capítulo 20, versículo 27. Isso era uma lei criminal que vigorou para Israel enquanto país e não, certo? Mas para nós, hoje, né, não saímos por ali apedrejando pessoas que praticam a feitiçaria, ok? Então, amados, ser feiticeiro continua sendo pecado, lei moral, mas aquelas punições criminais específicas do Código Criminal para Israel não são mais usadas, né? Serviram apenas para eles. Então, aqui foi uma lei que foi abolida. Hoje nós não vamos mais sair apedrejando pessoas, como antigamente se julgava ali, se via algum feiticeiro, eles eram apedrejados. Então, aqui tem a lei morais, porém as leis criminais eles não são mais aplicadas quanto a esse crime, quanto a essas coisas, né? E em segundo também, as leis morais são aquelas que determinam o comportamento do servo de Deus. Essas ainda vigoram plenamente após Cristo, certo? É as leis morais, ok? São essas que determinam o comportamento do servo de Deus, que está em vigor até hoje, após Cristo. Por exemplo, o mandamento não matarás é repetido no Novo Testamento, ele continua. Dessa forma, todas as ordens sobre nosso comportamento diante de Deus, contido no Antigo Testamento, continuam e ainda foram bastante aprofundadas por Cristo e pelos apóstolos. Então, como que eu vou abolir o Velho Testamento, sendo que este mandamento já vem desde lá do Velho Testamento, não matarás. Hoje é aplicado também aqui no Novo Testamento. Então, você vê que não foi abolida essa lei, ok? Essas leis morais, ou seja, no nome de Jesus. Um outro exemplo, o adultério é um pecado moral, conforme diz lá em Êxodo 20, versículo 14. Mas muitos entendiam que só o ato carnal era pecado. Jesus chega e aprofunda a compreensão e diz que as pessoas podem adulterar na mente também. Aí agora ficou mais pesado, ficou ou não ficou? Então, essa lei moral aqui, ela vem desde lá de Êxodo, do Antigo Testamento, porém é aplicada aqui em Mateus capítulo 5, versículo 28. E agora? Eu vou abolir essa lei aqui, essa lei moral aqui sobre o adultério, que já vem desde lá do Velho Testamento? De maneira nenhuma. Todas as leis desse tipo ainda são válidas após Cristo. Então, não vamos nos confundir com essa que fala que o Velho Testamento foi abolido por Cristo. E terceiro aqui, os estudos sobre as leis, evidentemente, não são tão simples como descrevi acima, mas usei essa forma simplificada, né, para que pudesse haver uma compreensão melhor do tema. Porque muitas pessoas, realmente, já comecei com pessoas assim, que pessoas estão confundindo, só lê o Novo Testamento porque diz que o Velho não interessa. Mas você vê que tem muitas coisas do Velho Testamento que traz até nós, e após Cristo, ouça isso no nome de Jesus. Isso nos mostra, amados, que o Antigo Testamento é sim muito importante tecnicamente, né, para entendermos melhor toda a história do plano e vontade de Deus através dos tempos. Mas ainda existem algumas outras coisas muito importantes no Antigo Testamento, as suas histórias, né, que nos mostram como personagens viveram suas vidas com Deus, seus erros, seus acertos e por aí se vai. Isso nos traz inspiração vinda de Deus. Além disso, temos nos livros de sabedoria, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e outros por aí, uma fonte inesgotável de lições sobre as mais diversas faces da vida que nos trazem uma direção de Deus em muitas coisas do dia a dia. Amém? Exemplo, não sejas frequente na casa do teu próximo
para que não te enfade de ti e te aborreça, como diz lá em Provérbios 25, versículo 17. Então, se nós for ficar todos os dias, na casa do nosso próximo, vai chegar uma hora que ele vai se aborrecer com nós. Ninguém vai querer toda hora, às vezes ele tem um compromisso para fazer, é marcado alguma coisa para fazer, e você vai estar lá todo dia. Isso aí vai trazer aborrecimento. Então, poderia citar mais coisas importantes aqui, mas creio que ficou compreendido, né, a grandeza e importância dos ensinos do Antigo Testamento. Certo? Então, isso aqui de provérbio vem lá do Antigo Testamento, sobre não ficar muito tempo na casa do nosso próximo. Então, trazendo para os dias de hoje, precisamos sim do Antigo Testamento. Como que nós iríamos ter conhecimento dessa palavra aqui, de que o próximo pode se irritar com nós, pode se aborrecer, se nós não lermos o Antigo Testamento? Então, aqui está um bom exemplo para nós buscarmos, para nós estar alicerçado também no Antigo Testamento. E quarto, tudo o que foi dito até aqui mostra de forma clara que o Antigo Testamento é muito valioso, que devemos sim estudá-lo, entendê-lo, aproveitar todas as bênçãos que Deus nos traz através da sua leitura e estudo. Certo? Quem pensa que todo o Antigo Testamento foi abolido após Cristo e que pode assim desprezar esse importante escrito e ficar somente com o Novo Testamento está cometendo um grave erro contra as Escrituras Sagradas e certamente nunca conseguirá compreender plenamente, por exemplo, o livro de Hebreus, que usa, né, dezenas de figuras do Antigo Testamento para explicar a importância de Jesus Cristo. Tem pessoas que não lê o Antigo Testamento e acaba tropeçando, né, aqui muitas vezes no Novo, porque você não conhece o que vem desde lá do Antigo Testamento. Então nós temos que conhecer. Quando nós lemos aqui o livro de Hebreus, nós já vamos saber, ficar ciente de onde que veio as palavras que nele estão contidas. Ouça isso no nome de Jesus. Então precisamos sim conhecer, precisamos sim cumpri-la. Amém? Não vamos desprezar de maneira nenhuma, mas vamos estudar juntamente com o Novo Testamento. Vamos estudar o Antigo e vamos levando, né, a simbologia, as figuras, tudo vai se cumprir no Novo Testamento. Por isso que é importantíssimo nós conhecer, né, e meditar sempre no Antigo Testamento também, trazendo boas lições, boas memórias para o Novo Testamento. Amém? E assim nós vamos poder cumprir melhor o que nele está escrito. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Eu quero agradecer a todos vocês que estão conosco nesse dia, né? Nesse momento, ouvindo esse ensinamento, essa explicação aqui do Antigo e do Novo Testamento. Mas fique ligado, conectado nesse canal, se inscreva, dê aí o seu joinha e vamos junto fazer a obra do Senhor Jesus, né? E um forte abraço para todos vocês, fiquem na paz e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amém.